Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, para você, boa tarde. Agora são 4h02. Agora é aquela hora que a gente para tudo, essa bagunça que a gente faz, porque sempre é hora de falar com Deus. Sempre é hora do nosso momento de reflexão. E na mensagem de hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito da vida de Davi. Davi, que todos nós conhecemos da Bíblia. Davi, que era filho mais novo de Jessé, lá de Belém de Judá. Davi, que era o menino ruivo, que tocava harpa, era bastante jovem, cuidava das ovelhas do seu pai. E a história da Bíblia diz que quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, para ungir Davi como rei de Israel. E ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul, que era um homem forte, e também viu nos irmãos de Davi, que eram homens fortes, Deus viu o coração de Davi. As pessoas naquela época, elas viam muito isso, né? Quando Samuel foi orientado por Deus, vai lá e unge o filho de Jessé. Jessé apresentou os filhos, dizendo, olha, eu vim ungir o seu filho como rei. Todo mundo pensou, bom, o rei tem que ser um rei guerreiro. O rei tem que ser um homem forte para ir para as guerras, para ir para as batalhas. Então Samuel foi imaginando, então é esse. Deus dizia, não é. Até que sobrou Davi. O pai nem tinha contado com Davi, apresentou só os outros filhos. Mas Deus conhecia o coração de Davi. 1 Samuel 16:7, a palavra diz assim, ó. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mais tarde, Davi acabou indo trabalhar para o rei Saul. E quando os filisteus atacaram Israel, Davi derrotou o gigante Golias, é uma história que todos nós conhecemos, acabou se tornando um guerreiro famoso, popular lá em Israel. E com o passar do tempo, Saul acabou tendo inveja de Davi, porque Davi tinha sucesso em tudo que fazia. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel 18, do 7 ao 9, que o rei tentou matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi e ajudou ele a fugir. Davi então se tornou um fugitivo durante muitos anos para não ser morto. Ele acabou se juntando a um grupo de guerreiros. E Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que ele seria o rei depois de Saul. Então Davi era um homem que seguia ali segundo a vontade de Deus. Só que assim como eu, assim como você, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente e com humildade. A história de Davi, ela é longa. E eu quero me ater apenas nesse momento que eu disse ali, quando Samuel foi para ungir os filhos de Jessé, que todos desdenharam de Davi. O próprio pai, quando o profeta chegou para ungir o novo rei de Israel, o próprio pai chamou todos os outros filhos, os mais fortes, de repente os mais bonitos, aqueles que poderia, aos olhos daquele pai, ter a aparência de um rei. Mas como diz a palavra, Deus conhecia o coração de Davi. Por isso o improvável acabou sendo ungido. E essa é a mensagem que Deus tem para os nossos corações no dia de hoje. Por mais que às vezes nós sejamos os improváveis da história, o Senhor conhece o nosso interior,
conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, para você que nessa tarde está se sentindo isolado, isolada, desprestigiado, desprestigiada, todos me esqueceram, Márcio. As pessoas riem de mim, as pessoas me menosprezam. Eu mesmo, Márcio, às vezes não acredito na minha capacidade. Eu duvido que eu sou capaz de fazer, que eu sou capaz de alcançar, de conquistar. Quero dizer para você o seguinte: jamais pense que você não serve para nada, que você não é capaz. O mundo está acostumado a ver o nosso exterior. Se uma pessoa pegasse Davi daquele jeito que ele chegou ali para levar, vamos dizer, a marmita para os irmãos, se alguém visse Davi daquele jeito, jamais imaginaria que ele conseguiria derrotar o gigante. Ele pegou a pedra, ele deu uma pedrada na cabeça do gigante. Vamos lá, você acha que Davi tinha lá força para poder jogar a pedra? Eu já vi alguns estudiosos dizendo assim, não, ele treinava isso, porque como ele era o pastor das ovelhas, então se algum animal fosse atacar, ele treinava ali o arremesso da pedra para poder afastar as feras. E é verdade, a palavra diz isso. Mas eu acredito mais que a força daquela pedra, mais do que na força física, estava na força da fé de Davi. Porque o que revoltou Davi foi saber que aquele gigante estava ironizando tudo, estava menosprezando o Deus daquele povo. E aí Davi foi para cima dele. Disseram, não, coloca a armadura. A armadura, eu não consigo nem andar com essa armadura. A minha armadura está no Senhor. E tem um outro detalhe dessa história, que eu já falei sobre isso recentemente. Davi resolveu o problema. Olha só, nós temos que resolver o nosso problema de uma vez por todas. Se tem algo que está nos afastando de Deus, nós temos que acabar de uma vez por todas. Não dá para a gente fazer só o problema deitar, porque ele pode se levantar. O gigante caiu, mas não caiu morto. A palavra diz que não era para matar o gigante? Pois bem, Davi foi lá e cortou o pescoço do gigante. Acabou o problema. É assim comigo e com você. O problema veio, o pecado veio, o erro está fazendo a gente cair. Vamos acabar com ele. Não vamos fazer ele apenas adormecer. É isso que Deus espera de mim, Deus espera de você. Mas principalmente, saiba que Deus está contigo. É Deus que conhece o seu coração. E por mais que falem, por mais que digam, só Deus sabe. Só Deus sabe o que passa nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e no interior do seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, o seu local de trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém.